verdade, são capitalistas travestidos de socialistas. São capitalistas. Lula capitalista. E só avisam para você agora, depois que você passou anos combatendo o comunismo, combatendo a esquerda comunista, acreditando nessa bravata. Aliás, se há alguém que simboliza o capitalismo é o Lula. Ele é o exemplo real, vívido do self-made man, o cara feito por si mesmo. O cara que é a propaganda ideal do capitalismo, que nesse sistema viria de baixo e ascenderia aos mais altos postos. Portanto, para de cair nessa conversa fiada para atender interesses escusos de um grupo de oportunistas de que você estaria combatendo o comunismo, que não tem combate nenhum. Os governos Lula são, foram e sempre serão governos capitalistas. E a própria Michelle admite isso daí. Porque, ao contrário do que muita gente idealiza nas pessoas, tanto no Bolsonaro quanto no Lula, o Lula é alguém que é um contra-revolucionário, é alguém que o próprio sistema capitalista utiliza para fazer pequenas concessões quando eles avançam demais o sinal com governos extremistas como o do Bolsonaro, e aí as pessoas estão no ponto de ebulição, de repente de causar uma revolução que vai derrubar esse sistema que beneficia pura e simplesmente os burgueses em detrimento da grande maioria da massa de trabalhadores. E aí eles são um cara igual o Lula, que é um contra-revolucionário, é chamado para fazer essas concessões que normalmente são emprestadas aí do socialismo, do comunismo, faz essas concessões, a vida melhora, as pessoas acomodam e aceitam a manutenção desse sistema de hierarquização da sociedade, onde você sempre está da parte de baixo, onde você sempre trabalha enquanto a burguesia se dá bem. Aliás, você deve lembrar que durante a campanha eleitoral era a luta da ditadura contra a democracia. E que democracia é essa? A democracia burguesa. Por isso que o Lula, inclusive, quando falou em democracia relativa, ele acertou na mosca, porque existem vários tipos de democracia. Essa democracia burguesa que você vê a Globo, por exemplo, defendendo com unhas e dentes, é essa democracia onde você pode ter direito de falar desde que você não interfira no status quo, desde que as suas opiniões, as suas ideias não alterem a maneira como a sociedade funciona, desde que os ricos continuem ricos, os pobres continuem pobres. Por isso, inclusive, o identitarismo é a força que mais engaja através desses meios, porque ele não quer mudanças sociais para criar com boas condições de vida para todo mundo, uma sociedade mais igualitária, com uma melhor divisão das riquezas para todos. O que eles querem é assim, basicamente assim, olha, a sociedade é desigual porque só tem branco em cima e os pobres estão todos embaixo. Então vamos misturar um pouco, pôr um pouco de preto na parte de cima, um pouco no meio, um pouco de amarelo, um pouco de gay, um pouco disso, um pouco daquilo. Então quer misturar, mas a base, a essência desse sistema capitalista, que defende os interesses da classe dominante burguesa, não é afetada, porque a hierarquização, a posse dos meios de produção para a exploração da força de trabalho da grande maioria é mantida. Portanto, a dona Michelle, ao querer fazer faniquito, falar mal do Lula, acabou entregando uma real, que o Lula sempre foi capitalista. Acabou com aquela conversa estranha de que o Lula é comunista. Nunca foi revolucionário, como também tentam pintar alguns esquerdistas, tentando pintar no Lula um Che Guevara. São pessoas bastante diferentes, com realizações diferentes, assim como o Bolsonaro nunca foi esse mito, nunca foi esse cara antissistema que estava ali para combater os interesses, para fazer valer e combater o crime organizado, nada. É simplesmente um personagem que foi investido de uma série de características que ele não tem para criar uma fantasia na cabeça das pessoas, e é por isso que ao longo de seus governos essas utopias não acontecem, tanto no governo de esquerda do Lula quanto no governo de extrema direita do Bolsonaro, porque a gente projeta nessas pessoas ideais que na prática elas não têm. O Lula, como bem ressaltou a Michelle, é capitalista. Portanto, você que está empreendendo aí uma guerra contra o comunismo, baixa a bola, olha para o Lula, que ele é bem mais capitalista que o próprio Bolsonaro. Aliás, Bolsonaro só foi colocado para fora porque esse anarcocapitalismo do tudo rolar à vontade que ele manteve ao longo do seu governo colocava em risco
o próprio sistema capitalista, que ia ruir, como está começando, inclusive, e deve acontecer ali na Argentina, que vai ser um desastre, esse laboratório que virou a Argentina. Portanto, gente, Michele avisou, para de cair nessa conversa de que tem que combater o Lula porque ele é comunista. Lula é e sempre foi um representante dos interesses do capitalismo. Ele é um contra-revolucionário. Ele é aquele cara que faz as concessões, faz a intermediação junto ao capital para que o povo trabalhador tenha pelo menos um pingo de dignidade, como ele próprio gosta de falar, tenha as suas 3 refeições garantidas por dia, tenha uma casa boa para morar, possa educar os filhos, mas não vai passar disso. Tanto que 2013, em boa parte foi isso, a revolta das pessoas que melhoraram de vida economicamente, mas tinham outras necessidades que o sistema falou, não, aí não. Comer, ter um carrinho melhor para andar, uma casinha boa, tudo bem. Agora começar a querer pensar pela própria cabeça, aí não. E foi isso que desencadeou no 2014, esses descontentamentos que acabaram degenerando na extrema direita. É mais ou menos como naquele filme Matrix, do mesmo lado que tem um Neo, do outro lado acaba, se você reprime o Neo, do outro lado tem um agente Smith surgindo para degringorar e botar o sistema abaixo. Porque é exatamente isso que o sistema acaba fazendo. Toda vez que você oprime uma sociedade inteira, vão ocorrer falhas nesse sistema. E é a partir dessas falhas que podem surgir revoluções ou contra-revoluções, como foi o caso de, mais uma vez, o governo Lula. E você, qual a sua opinião a respeito? Caiu a ficha de que o Lula não é comunista? Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like. E vamos juntos construir uma sociedade mais aberta, mais franca, mais crítica, onde cada um seja capaz de fazer suas próprias escolhas, não a partir de opiniões, mas a partir de uma visão crítica e firme do que acontece ao seu redor.